Olá, sou eu de novo, a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 1 Reis 7 e 8. Salomão edifica palácios reais, as duas colunas do templo, o, o mar de fundição, outros utensílios para o templo, as dádivas de Davi colocadas no templo. Salomão traz para o templo a arca. Salomão fala ao povo, Salomão ora a Deus, Salomão abençoa o povo. A conclusão da solenidade. 1 Reis 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. E também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estavam cobertos de cedro sobre a viga, que estavam sobre 45 colunas, 15 de cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava de frente para a outra, em 3 ordens. E também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e a coluna com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro e soalho, de soalho a soalho. E a sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a esse. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedra, de grande valor, cortadas à medida, serrada a serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até a beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estavam fundados sob a pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedra de 8 côvados. E em cima delas pedras grandes, pedras de grande valor, lavradas, seguindo as medidas em madeira de cedro. Haviam 3 ordens de pedras lavradas, como uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Neftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de malha, as ligas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor
sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com os outros, com o outro capitel. E os capitéis estavam sobre a cabeça das colunas. Eram de obra de lírio no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as duas colunas, estavam também de frente, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileira em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Joaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Sobre a cabeça das colunas que estavam a obra do lírio, e assim se acabou as obras das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto. Um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões eram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura delas de um palmo, e, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também fez também as 10 bases de cobre. O comprimento de cada base era 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E essa era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras haviam leões, bois e querubins, e sobre a moldura da base, por cima e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obras estendidas. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam esses suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado para cima era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, que era da altura de cada roda de um côvado e meio. Era a obra das rodas como a obra da roda de carro. 6 eixos, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, e todos eram fundidos. E havia 4 suportes, os 4 cantos de cada base, sem suporte, saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada uma base, havia asas e cinta,
que saíam delas. E nas placas de seu cesteio e na sua cinta lavrou querubins, leão e palma, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme essa fez, as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, e uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estavam uma pia. E pôs 5 bases da direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para o lado oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos de capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes que cobriam os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima da coluna, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões e as pás e as bacias e todos os objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram todos de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei fundiu em terra barrentas entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinha à casa do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espivitadores também de ouro, como também os vasos e os apagadores e as bacias, as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para a porta da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo também de ouro. Assim acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro e os objetos que, que pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 8. Então consagrou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, o chefe dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da casa de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Efraim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alcançaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara
a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem números pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão só duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E o sacerdote não podia permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela minha mão cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar casa em nome do Senhor de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Portanto, propuseste no teu coração a edificar a casa em meu nome. Bem, fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho que saiu de teus lombos edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que falou, porque me levantei no lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tenho falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali um lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Depois Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu a sua mão para o céu e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus nem debaixo da terra, que guardes a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardasse a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a sua boca o dissera, com a tua mão cumpriste, como nesse dia se viu. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, e o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem os meus caminhos para andar diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se
a tua palavra e que dissesse a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Vol, Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, sejam abertos sobre essa casa e sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali para ouvir a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando ouvirem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação. Nos céus ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ou puserem sobre ele juramento de maldição, faze-o jurar fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ouve então nos céus e age e julga a teus servos condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna-o a levar a terra que lhe tens dado aos teus pais. Quando do céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome, e se converter-se dos seus pecados, havendo os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do seu servo e do teu povo, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra, desde ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das tuas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e entendendo as suas mãos, que as suas mãos, estendendo as suas mãos para esta casa. Ouve tu então os céus, assento a tua habitação e perdoa, e age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, quando vier de terra remota por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus,
assento da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro a ti clamará, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, que para te temerem como ao teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o teu inimigo, pelo caminho por onde enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste, e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há um homem que não peque, e tu te indignares contra ele e os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde fores levado em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a tua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, que desse aos seus pais, para essa cidade que elegeste, e para essa casa que eu edifiquei no teu nome. Ouve então nos céus assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dar-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativo, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, à súplica do teu povo de Israel, a fim de que ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todo o povo da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e essa súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e o seu juízo que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, esteja perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus,
e que não há outro, e que seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos, guardando os seus mandamentos como hoje. E o rei de todo Israel com ele ofereceram sacrifício perante a face do Senhor. E deu Salomão para sacrifício pacífico e ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel congregaram na casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparou os holocaustos e as ofertas com as gorduras dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, em grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no oitavo dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e felizes de coração por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.